Então, eu quero, depois de 10 anos de manifesto de desenvolvimento ágil, eu acho que a gente tem que, sinceramente, colocar um manifesto novo. Afinal de contas, a gente evolui através de manifestos, não é verdade? Então eu vou propor para vocês aqui hoje um manifesto que eu realmente ficaria muito feliz se vocês saíssem daqui seguindo esse manifesto e, sabe, incorporassem essa ideia. E é o manifesto da vergonha na cara. A gente precisa tomar vergonha na cara. Sério, de verdade. E como é que você faz isso? Todo dia de manhã, quando você acordar e se olhar no espelho, lembre-se que eu estou te dando uma missão. E a missão é a seguinte: parceiro, tu vai para o trabalho hoje para fazer o teu usuário do teu software ficar feliz. E como você, meu parceiro, meu irmão, você vai olhar para o seu espelho e vai dizer o seguinte: parceiro, missão dada é missão cumprida, porra. Você vai para o trabalho e faz o teu usuário feliz. E se você não for para o trabalho para fazer isso, na boa, fique em casa, vendo a sessão da tarde, porque realmente muito ajuda quem não atrapalha. Agora vamos lá, sendo um pouco mais específico. O Frederick Brooks tem uma comparação que eu acho bastante interessante para a gente entender o que se espera de desenvolvimento de software. E ele faz a comparação com os cirurgiões. Ele fala assim: se você olhar uma sala de operação, você vai ver que tem ali talvez 2 cirurgiões muito especializados que estão trabalhando junto no problema. E você tem uma galera que está em volta, que está dando apoio a eles. Então você tem o anestesista, você tem a enfermeira, toda essa galera está dando apoio, porque o centro da atenção são os cirurgiões que estão trabalhando juntos. Sabe, trabalhando juntos, programação em par, essa coisa. Pois é, os caras estão ali, ó, trabalhando juntos no problema. E essa metáfora é uma metáfora boa, no sentido de que ela faz a gente entender o que é realmente importante, e é trabalhar naquele software para gerar felicidade no nosso usuário. Só que, falando em medicina, veja só que interessante. No passado, as pessoas acreditavam que elas ficavam doentes por conta da influência de demônios e coisas do gênero, e levou um tempo razoável na história da humanidade para as pessoas se darem conta de que elas ficam doentes por causa de germes. Sabe? Sujeirinha, germe mesmo. E na área da medicina, houve um tempo considerável necessário, um esforço gigantesco necessário para que as pessoas aprendessem a lavar a mão, para que as pessoas aprendessem a ter higiene, por exemplo, na hora de fazer uma cirurgia. Isso não veio assim, porque as pessoas não tinham noção de que estar com a mão suja era um problema. Isso levou um tempo considerável. Então, assim, hoje a gente sabe que isso aqui é importante, mas levou muito tempo, muito esforço para convencer as pessoas disso. E eu preciso que vocês se convençam de que daqui para frente a gente de fato precisa fazer código de maneira absolutamente limpa. É a única chance que a gente tem de evoluir de forma minimamente sustentável. Mas não só código, claro, lembrem, você precisa ter uma relação com o teu cliente, você precisa entender de interface, mas no mínimo você tem que também considerar fazer o código de forma limpa. Eu acho que vocês deviam dar uma olhada, tem 1 milhão de recursos que vocês podem dar uma olhada, tá? Eu não vou falar de todos, mas eu acho que vocês deveriam dar uma olhada particularmente nesse livro aqui. Ele não é um livro que tenha necessariamente código, mas é um livro que tenta estabelecer muito bem o que se espera de nós, desenvolvedores, como profissionais da área. Não como um profissional qualquer, mas como cadeira, entendeu? Que vai lá no dia a dia e vai fazer o seu usuário feliz. E o Uncle Bob, o mesmo que fez esse livro, ele está fazendo uma série de screencasts que eu considero muito interessantes, porque ele traz através de códigos e através de explicações muito claras o que você espera ter de fato dentro de um código limpo. E uma das coisas que eu achei particularmente interessantes é que, por exemplo, você vira e fala assim: olha, uma função deveria resolver uma única coisa, fazer uma única coisa e nada mais do que isso dentro de um código. E ele fala assim: tá, mas como é que eu sei que isso aqui é uma única coisa? Certo? Porque o conceito é bacana, mas como é que eu sei? Esse nível de detalhe é complicado. E ele aborda questões como essa, o que torna a obra dele bastante interessante. Eu acredito que vocês deveriam olhar também para o Getting Real. Getting Real não é necessariamente uma metodologia, nem sequer uma metodologia de desenvolvimento de software,
mas é um livro feito pelo pessoal da 37 Signals, talvez uma das empresas hoje mais interessantes em termos de uma empresa que sabe fazer software bem e sabe se comunicar de uma maneira muito boa com seus usuários, sabe deixar muita gente feliz. É muito admirável o trabalho que eles estão fazendo hoje em dia. Eu acho que esses são caras que vocês deveriam olhar com muita atenção. E o Getting Real, além ele tem a característica de deixar alguns pontos muito claros. Por exemplo, lembra quando eu falei agora, para e tenta dar uma acalmada? Ele fala de você fazer menos software, e de fato isso é muito importante. A gente precisa parar com essa ideia de, olha, a gente tem que fazer todo o escopo e começar a entender que, olha, aqui tem um monte de porcaria nesse escopo. E tem um monte de coisa que nem sequer está aqui. A gente precisa entender que é preferível fazer menos coisas, mas fazer com que cada uma dessas coisas seja bem feita, funcione bem, funcione de forma consistente e assim por diante. É preferível fazer menos, mas fazer melhor, do que fazer um montão e um montão de porcaria. Porque um montão de porcaria, a gente já vive com isso hoje em dia e não é muito divertido. Eu acho que vocês deveriam também olhar o que vem por aí, ou que já está em andamento, a respeito de Lean Startup. Por quê? Porque o que essa galera está desenvolvendo é um conjunto de conhecimento que, ao mesmo tempo, é muito interessante para você colocar produtos no mercado de forma rápida, mais barata e assim por diante, mas, sobretudo, eu acho que eles têm conhecimentos sendo trazidos aqui muito importantes a respeito de como a gente faz para entender melhor o cliente. Isso é muito valioso, porque isso aborda a essência que o Frederick Brooks falou lá atrás. Entender o cliente, entender a necessidade e fazer algo que resolva essa necessidade é talvez uma das nossas maiores prioridades, e eles abordam muito bem isso. E é estranho porque dentro desse material você vai encontrar coisas que talvez venham a contradizer recomendações do próprio área de desenvolvimento ágil e recomendações que eu dei aqui agora mesmo. Por exemplo, Clean Code. É importante demais quando você faz um software. Porém, talvez não seja igualmente importante quando você faz um experimento, porque no experimento o que você quer talvez seja uma coisa rápida para descobrir uma informação e aí aprender algo e aí jogar o experimento fora. Então, essa capacidade de julgar quando que uma ferramenta é para ser usada e quando que é para ser usada outra, quando que eu uso o Clean Code ou quando que eu uso o Extreme Go Horse para poder fazer o experimento, esse julgamento é o que a gente espera que um profissional seja capaz de fazer. E é difícil para burro fazer isso. É extremamente difícil. Mas é o que a gente precisa caminhar. E parte dessa caminhada significa que a gente precisa olhar para desenvolvimento ágil mesmo, não tanto como um fim em si, mas, de novo, como mais uma ferramenta que a gente vai considerar quando está fazendo software. Porque a gente precisa entender a situação e não entender que todo projeto eu tenho que botar um cara aqui fazendo par, ou todo projeto eu tenho que botar uma galera aqui fazendo teste. Em muitos isso é verdade, mas talvez em outros, como o projeto é apenas um experimento, isso não seja verdade. E a gente precisa aprender a lidar com essa questão. Bom, tudo isso aqui que eu falei para vocês, isso parece livro de autoajuda, né? Aquela coisa assim, porra, mas o segredo. Sabe qual é o problema de livro de autoajuda? Nenhum. Tudo que está lá, ou a maior parte das coisas que estão lá, são coisas bastante positivas e bastante coerentes. Sério, se vocês olharem, vocês vão ver que o conteúdo é fantástico. Sabe o que é difícil? O difícil é botar o conselho em prática. É difícil pra caceta. Sério. Então você vai lá, você lê, você fala, uau, isso tudo faz muito sentido. Mas como é que eu coloco esse negócio em prática? Rapaz, isso é difícil. Quer ver um caso em particular? Para você fazer software direito, você vai ter que aprender a dizer não com enorme frequência. Você vai ter que aprender a, por exemplo, quando vier aqui o seu chefe alucinado e falar, você precisa entregar tudo isso até sexta-feira, você precisa falar, irmão, some da minha reta, entendeu? Não vai rolar. Sério. Não vai rolar, sabe por quê?
porque eu me comprometi com esse outro negócio aqui, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu... Então assim, essa capacidade de dizer não, ela é um desafio por si só, mas é um desafio que a gente precisa achar uma forma de vencer esse desafio. Se não, assim, a gente tem todos os livros de autoajuda, ágil e assim por diante, mas a gente continua tendo os mesmos problemas de sempre.